Pois importa viver entre as pessoas sem ser desonrado publicamente e sem sofrer o desprezo de todos. Com essas palavras, Lutero explica o oitavo mandamento de não dar falso testemunho. Lutero entendia que esse mandamento visava, antes de mais nada, proteger as pessoas da difamação e das calúnias. E especialmente entre os tribunais, esse mandamento era muito importante na concepção de Lutero, pois visava proteger as pessoas mais humildes e fracas, que quase sempre ou muitas vezes são condenadas injustamente por causa dos falsos testemunhos. A mentira serve para proteger as desigualdades. A mentira é muito útil para esconder os verdadeiros problemas e fazer com que as pessoas que são inocentes sejam condenadas injustamente. A mentira está a serviço de uma sociedade injusta. Essa é a interpretação que Lutero dá ao oitavo mandamento. E ele diz que esse mandamento visa justamente manter o direito, manter a justiça, porque os juízes, e ele questiona muito os juízes e a forma como a justiça julga, sempre faz em benefício dos mais poderosos e das pessoas mais ricas. Então ele vai dizer que esse mandamento tem três finalidades fundamentais. A primeira delas é fazer com que as pessoas mais humildes, os pobres, mantenham o seu direito e a justiça no tribunal. A segunda é a de que o texto bíblico nunca deve ser usado para justificar as injustiças sociais. O papel fundamental da leitura do texto bíblico é promover a justiça e o amor ao próximo. Se nós distorcemos o sentido das palavras do texto bíblico com a finalidade de prejudicar alguma pessoa, este pecado é maior do que aquele com a qual a gente pretende combater. E o terceiro e último aspecto fundamental é de que nós não devemos nunca julgar ninguém. Não cabe a nós como cristãos, não nos foi dado essa atribuição por parte de Deus julgar as pessoas. A isso existe a justiça e o seu sistema de acusação e de defesa. E no plano espiritual, quem tem o poder, todo o poder de fazer o papel de juiz e de julgar é Deus. Quando nós difamamos alguém, quando nós falamos mal de uma pessoa, mesmo que de forma correta, se essa pessoa de fato está fazendo algo de errado, e nós fazemos isso insistentemente no sentido de difamá-la publicamente, nós ocupamos um papel que não é nosso de direito, mas que cabe a Deus e cabe à justiça. Nós ultrapassamos um limite. Portanto, Deus não acha correto que a gente saia por aí falando mal de todo mundo. A única exceção que ele estabelece para criticar as pessoas é em relação às autoridades. E nesse sentido nós temos uma tarefa como cristãos e como cristãs de criticar as posições, as decisões tomadas pelas autoridades, seja desde o prefeito, desde os vereadores, seja as lideranças do bairro, da comunidade, até o presidente da República. Todas as pessoas têm o direito de questionar as autoridades porque estão lá a serviço do povo e as suas decisões afetam a todos. Dessa forma, Lutero conclui a sua interpretação com a seguinte frase: que nada que saia da nossa boca, que a nossa língua pronuncie, prejudique o nosso próximo, seja ele nosso amigo ou inimigo, e que jamais falemos mal do nosso irmão, ainda que seja verdade, senão com a intenção de beneficiar, de promover a justiça. Pois bem, essa interpretação que Lutero dá ao oitavo mandamento, ele é muito próprio para os nossos dias. Nós vivemos no momento em que as fake news, as falsas notícias circulam muito fortemente no nosso meio. As redes sociais, o mundo das informações hoje, ele é gigantesco e ele promove a circulação de informações diversas. Mas se vocês forem prestar atenção, as informações que visam difamar alguém, falar mal de alguém, de um determinado grupo social ou de alguma pessoa, elas circulam com uma velocidade ainda mais rápida. Quando alguém morre, uma notícia ruim, a gente sempre vê, sempre circula muito rápido. Já as notícias boas demoram mais a circular. Por quê? Porque faz parte do instinto humano, que tem a ver com o nosso pecado, de sempre procurar ver o mal no outro, o cisco que está no olho do outro, enquanto que dentro dos nossos olhos tem uma trave inteira.
Essa condição faz parte da realidade humana e faz com que quem produz as notícias, as informações, saiba que para uma informação circular mais rápida, ela deve, antes de mais nada, fazer sentido com o julgamento do outro. Isso acontece em diversas situações. Se a gente não gosta das pessoas, se a gente não gosta de um determinado partido político, de um determinado grupo social, qualquer informação que venha no sentido de falar mal dessa pessoa, desse grupo social, ela imediatamente vai alcançar em nós o sentimento, o desejo de ver aquelas pessoas sendo perseguidas e prejudicadas. Esse interesse que há nas pessoas de questionar o pecado do mundo, de julgar o pecado e de ocupar o lugar de Deus, faz parte nossa como seres humanos e nós também como cristãos. Por isso é nossa tarefa, sempre como chegamos notícias até nós que visam difamar alguém, ainda que a gente não goste daquele grupo social, que a gente não faça circular, que a gente procure conhecer o pecado antes de julgar. Essa não é nossa atribuição, julgar o pecado dos outros. Antes de tudo, cabe a nós promover o amor ao próximo, o bem ao próximo, ainda que a gente não goste das coisas que ele diz e da que ele fale, porque nossa tarefa não é vencer o pecado do outro, é vencer o nosso próprio pecado. Por isso, somos chamados, através desse 8º mandamento, a repensarmos nossas ações no mundo das redes sociais e a sempre procurarmos nos converter de volta ao amor de Jesus Cristo, demonstrado na morte na cruz e na ressurreição. Que essas palavras nos sirvam não para nos julgar, mas que nos faça conhecer o pecado, e esse é o propósito dos mandamentos, para que nos mantenha livres, nos mantenhamos em amor, em respeito e na construção de um mundo mais justo. E o Espírito de Deus, esse Espírito de amor, ele sempre nos proporcionar discernimento e sabedoria, e por isso sempre podemos revisitar os mandamentos e a palavra de Deus para conhecermos quais são as melhores formas da gente agir, né? Por isso deixo esse convite, esta reflexão sobre o 8º mandamento, como forma de pensarmos esses nossos dias e de repensarmos nosso agir, nosso viver, sempre de novo, porque Deus é o nosso guia, Ele quem nos conduz à verdade.